Bom, alguns comentários sobre a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Também, uma vez mais, eu vou falar sem ter muitas edições, porque eu acho que essas questões elas devem vir na ordem que elas vêm, porque é um cenário complexo, ainda não está muita coisa sedimentada. Mas a primeira coisa que eu acho importante de notar nessa reeleição, uma vez mais, as pesquisas não conseguiram dar conta desse voto envergonhado na extrema-direita, ou esse voto que não é declarado publicamente. Isso não acontece só lá, mas lá, uma vez mais, aconteceu isso. A única pesquisa que acabou encontrando um dos motivos dessa eleição do Trump, que deu inclusive uma porcentagem igual da vitória dele, foi as perguntas de boca de urna sobre a avaliação da economia no governo Biden. 51% responderam que estavam insatisfeitos, e foi basicamente a porcentagem que acabou elegendo o Trump. Isso significa que há um voto ideológico ligado aos valores do Trump, que são os valores conservadores, ultra-radicais, como ideias supremacistas brancas, ideias neofascistas que o Trump propaga, embora seja difícil colocar ele como um fascista propriamente, um neofascista, talvez ao modo do Enzo Traverso a gente poderia chamar de pós-fascista. Inclusive é uma vitória simbólica nesse sentido da volta do Trump, que é uma figura que tensionou os limites da democracia liberal, da combalida democracia liberal, e mesmo tendo tentado um golpe de Estado, eles não têm um ordenamento que dê conta de barrar um sujeito que tentou um golpe de Estado, ele volta para o poder, o que estabelece uma vez mais a posição dele de um sujeito que foi injustiçado. Isso no imaginário, efetivamente, ele vai trabalhar muito. Já tem uma conquista nesse sentido, mas ele vai trabalhar muito, como as eleições de 2022, elas foram roubadas contra ele, e que ele voltou pela demanda popular. Inclusive, essa é uma outra análise importante. Ele teve maior votação também no voto popular direto, coisa que não aconteceu quando ele venceu a Hillary Clinton. Ou seja, o projeto dele foi o mais popular e ganhou no voto, porque lá é indireta a democracia, como vocês devem saber, né? Cada estado tem um número X de votação, que elege os delegados, e os delegados votam para presidente, é uma democracia indireta. Mas mesmo no voto popular, que os democratas ganharam, inclusive, na eleição dele de 2016, eles perderam agora. Inclusive a Kamala Harris teve uma votação mais baixa que o Biden na eleição anterior. Isso também demonstra que o fator econômico está sendo determinante, porque presidentes que têm indicadores econômicos ruins ou avaliados como ruins nos Estados Unidos não fazem sucessores ou não se reelegem. A Kamala ficou também com a pecha, com o peso da má administração do Biden na parte econômica. E no meio disso tudo, a gente também tem que perceber que o Trump avançou em comunidades negras. Então, no Brooklyn, ele teve, por exemplo, uma votação muito expressiva, e em algumas comunidades latinas. No último episódio do Xadrez Verbal, o Felipe Figueiredo fala sobre isso, sobre como não existe o voto latino. São comunidades que têm tendências distintas. Então, quando a gente analisa a comunidade cubana, que vem ali se estabelecer depois da Revolução, uma tendência conservadora, a comunidade colombiana, que tem uma tendência a votar nos republicanos também pela questão da segurança, da luta contra as drogas, etc. Porém, ele avançou inclusive em comunidades que costumam votar nos democratas, uma comunidade mais progressista, que são os porto-riquenhos. Isso também é um sinal importante, mesmo com falas como é que ele fez sobre Springfield, em Ohio, dizendo que os imigrantes haitianos comiam cachorros e gatos, uma fala racista e mentirosa. Ainda assim ele avançou nesses públicos, no público afro-americano, e em comunidades latinas onde ele não tinha tanta votação ou tanta popularidade. Isso é um sintoma também importante. Outro fator foi a campanha, o engajamento de Elon Musk, dono do X, o antigo Twitter, uma rede extremamente insalubre, para quem frequenta lá sabe ou já viu algo de lá. E a compra do Musk é uma compra política, porque ele sabia, é deficitária a rede, porém ele sabe a força dessa rede, a potência dela para decidir inclusive eleições. Ele fez uma campanha, ele doava US$ 1 milhão por dia para quem assinasse o manifesto dele pró-armas e pró-liberdade de expressão, ou seja, uma campanha para o Trump. Inclusive a justiça estadunidense não conseguiu barrar isso, entendeu que isso não era compra de votos. O Elon Musk foi prometido a ele pelo Trump que ele que vai ser o responsável por cuidar das redes sociais. E aí a gente começa a ver os impactos ao redor do mundo e para nós no Brasil. A dificuldade de regulamentação das redes sociais, elas causam um problema muito dramático na sociedade. A gente sabe da captura e radicalização de jovens à extrema-direita, a questão de ataques às escolas, a propagação de ideias fascistas, supremacistas brancas. Isso vai dificultar muito, além do que os Estados Unidos possivelmente vai sair de novo do Pacto de Paris, a transição energética no momento de ebulição climática, com um presidente que sempre acenou por negacionismo, se torna mais complicado. As eleições do Brasil, presidenciais 2026, a gente vai ter um problema muito grande, porque precisamos lembrar que o golpismo bolsonarista só não foi adiante
porque não recebeu sinal verde do governo Biden. Agora, tendo Trump lá, amigo dos Bolsonaro, na presidência dos Estados Unidos, dificilmente uma tentativa de golpe aqui pela extrema-direita iria ser barrada ou teria algum tipo de sinalização contrária. Então a gente vai ter uma série de problemas, além do que o Trump vai piorar muito a condição dos ucranianos, da posição ucraniana, além da proximidade com Putin, é uma promessa de campanha dele não enviar mais dinheiro. Os palestinos também ficam mais abandonados por essa gestão, que é totalmente a visão de extrema-direita do governo Netanyahu, então vai ser mais um problema. Os curdos na Síria também serão totalmente abandonados. Isso vai ter reflexos e impactos ao redor do mundo todo que acho que são relevantes para a gente considerar também o que isso impacta. Das pautas que ele prometeu endurecer a deportação e as pautas anti-imigração, ele possivelmente vai fazer isso. Um sujeito que se sente respaldado na sua posição, voltando depois de tentar um golpe. Então a gente tem muitas questões que esse cenário da eleição do Trump nos colocam e que são efetivamente preocupantes. O brasileiro que comemora essa vitória, ele opera por projeção, que é bem a cara da extrema-direita, ou seja, Trump para ele parece um defensor da liberdade, a retomada do poder dos conservadores. Então o Trump, nesse imaginário da extrema-direita, ele é uma figura bastante importante que sai extremamente fortalecida porque ganha no voto popular, ganha em delegados e os republicanos conquistam o Congresso e o Senado, ou seja, vão votar tudo que o Trump quiser a favor dele. Situação bastante complicada.